Hoje é dia de submergirmos pelo mundo do Tempest, analisando ao seu quarto mini-álbum denominado The Calm Before the Storm. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu vim reagir e analisar com vocês ao quarto mini-álbum do Tempest, denominado The Calm Before the Storm. O último comeback do grupo, né? Bom, eu não trouxe esse comeback antes por conta de semana de provas da universidade, mas antes tarde do que nunca, aqui estou eu para analisar mais um mini álbum de estúdio do Tempest com vocês. Para quem viu a minha análise do álbum, do mini álbum anterior do grupo, sabe que algumas coisas ali dentro do projeto me incomodaram, né, como um pouco da falta de coesão com a Tidal, com as B-sides, mas tirando isso foi um mini álbum muito bom e o Tempest ganhou seu primeiro win com aquela Tidal, né, então realmente assim, foi uma etapa muito importante, né, eh, na carreira do grupo, não é mesmo? Então eu tô bem ansioso para saber o que eles irão nos entregar aqui, não é mesmo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Uh, o que esperar? Uh, influências do hip hop bem nítida, né? Bem nítidas, né? E algo muito interessante é que dentro de uma estrutura musical a gente nunca tá acostumado a ouvir a rap line começando, né? E aqui a rap line que começa a música, então isso é muito interessante. Então aqui já temos uma estrutura musical que se destoa das estruturas convencionais que estamos acostumados a ouvir, né? Então isso é bem legal. Uh, o refrão é muito bom, né? Liricamente falando, é uma música bastante destemida, né? Os meninos, eles continuam com essa coesão da narrativa que foi apresentada desde o primeiro mini álbum deles, né? Sobre eles justamente serem esses espíritos livres que nunca vão desistir dos seus sonhos, né? E aqui eles estão falando isso, né? Que eles são destemidos e eles vão continuar indo, né? On and on. Esse pré-refrão é muito bom. Ok. É, essa energia me deu muito a energia que Young and Wild transpassa, sabe? A faixa que inicia os álbuns deles
geralmente são muito boas, né? As faixas que introduzem a narrativa do disco são muito poderosas e energéticas, né? E aqui o Tempest tá justamente transpassando essa energia que nós conhecemos do grupo, né? Que é uma energia totalmente cativante, então isso é muito legal. Além disso, algo muito interessante aqui na construção musical da música é que a rapline ela vai nos conduzindo até o pré-refrão e aí chegando no pré-refrão a vocal line justamente assume isso entregando um refrão totalmente melódico e energético que é típico do Tempest. Então isso é muito legal. Uh, uma ótima B-side. Uma ótima música para iniciar o álbum, né? O álbum abre com essa música de eletropop, né? Eye of the Storm, que tem justamente as influências do hip hop, não é mesmo? O eletropop, justamente, ele tem como característica essa junção dos elementos da música eletrônica com o pop, né? Sendo eles, por exemplo, essas caixas de ritmos aqui, as batidas de sintetizadores bastante dominantes, e é claro o hip hop, né, ali nos versos da rapline. Então, bastante evidentes. Não são influências do trap, são influências do hip hop mesmo aqui, né? E aí, justamente, temos essas transições, porque a música tem vários ritmos diferentes, né? Na parte da rapline tem um ritmo, e na parte da vocaline tem outro, mas, assim, o refrão da música é muito bom, bastante energético e melódico, do jeito que a gente conhece e ama o Tempest, não é mesmo? Adorei a música, assim, um ótimo começo de álbum. Dangerous. Ah, o engraçado é que na música passada eles estavam falando sobre gelo, né? Legal essa coesão lírica, não é mesmo? Porque eles também estavam falando em Eye of the Storm justamente para superar essa tempestade, né? É justamente sobre eles serem destemidos. Então tem muito sentido com Dangerous, então o que veremos aqui? E já achei assim, eles congelados. O que esperar de Dangerous, não é mesmo? Vamos ver. Warang, Lee, eles estão congelados. Uh, olha esse groove da música. Bonita essa roupa do Warang. Ó o Lee. Ó o Taehae. Yeonseop. Essa transição. Yuki. Ao Rambin, meu bias. Cara, olha esse cabelo, que bonito que tá. E, como o próprio refrão disse, né? Que o Hyuk cantou, eles estão fazendo um festival ártico. Muito diferente de Dragon, sabe? A música tem uma pegada ali por
causa desse groove, a música tem uma pegada ali no funk, é bastante diferente isso pra uma title deles. Eles nunca fizeram essa junção em uma title track. Eles já fizeram em uma B-side. A B-side do On and On, ali a última faixa, tem uma música do gênero funk, mas é a primeira vez numa title assim, interessante e diferente. Gostei dessas mechas que ele fez no cabelo. Eles são perigosos. So dangerous. Say hey. Olha esse baixo. Olha as atitudes nas expressões, não é mesmo? Eu tinha. Finalmente, né? O menino cantou só agora, depois de 1 minuto de música. Ai, ai, viu? Deem mais lines pro Eu-chan. Uh! Nossa, que bonito. Caiu bem esse conceito meio escolar pra eles, né? Tipo, uma escola no meio do Ártico, ou justamente uma tempestade que congelou tudo, né? O que faz bastante sentido. Nossa, que bonita essa formação que eles fizeram. Meu Deus, tá chovendo lixo. Ah, tá, descongelou, é pedra de gelo, é granizo. Ô, Roberto, tá chovendo lixo, como assim? Cara, super entendi o conceito do disco agora com essa faixa. Temos muito a conversar sobre ela. Cara, eles se encontraram aqui. É isso que eu tava tentando falar em Dragon. É, é sobre você experimentar novas coisas, mas não mudar drasticamente a sua sonoridade, sabe? Mas isso eu vou conversar com vocês quando acabar o MV. Essa música me lembra um pouco Can't Stop Shining. É muito divertida essa música porque eles cantam que são perigosos, mas não perigosos de tipo serem pessoas perigosas, mas sim porque dentro do palco eles são artistas imprevisíveis, então as pessoas não podem duvidar deles que eles podem impressionar elas, entende? Então por isso eles se consideram perigosos. Essa jogada de palavra que eles fizeram aqui no MV ficou muito, mas muito legal. Ou seja, eles estão falando aqui que eles são artistas que justamente agitam o palco. É, lugar frio que eles estão, com a presença deles, se torna algo quente. E aí, isso a gente pode interpretar ali no MV que simplesmente a escola derreteu, a escola estava congelada e derreteu com a presença deles lá. Ou seja, eles agitaram o palco ali dançando e cantando. E aí a escola voltou ao normal, como se a tempestade tivesse ido embora com a presença deles, ou seja, como se as coisas ruins tivessem ido embora com a presença deles. A letra fala muito,
sobre isso também, sabe, essa alta energia que o grupo entrega, então isso é muito, mas muito interessante. E Dangerous pra mim é bastante familiar e fresca, porque lembra algumas das titles anteriores dos meninos, né, como se fosse uma junção um pouco de cada música dos meninos. Eu vi um pouco de Bad News ali, eu vi um pouco de Dragon ali na parte do hip hop, eu vi um pouco de Can't Stop Shine pelo groove característico que tem na música, então é bem interessante porque eles estão conseguindo desenvolver sua identidade musical de uma forma muito legal e que respeite a sua essência, né, porque é um grupo tão novo, então não tem por que eles ficarem bruscamente mudando a sua sonoridade. Eles podem muito bem se assentar dentro de gêneros e subgêneros e se desenvolvendo a partir disso, né, desenvolvendo a musicalidade do grupo a partir disso, então isso é muito legal. Então Dangerous, ela é uma música dance pop com influências do hip hop e do funk. Então isso é muito legal. E a alta energia, ela é mantida do início ao fim com um instrumental repleto de sintetizadores variados, a gente tem uma percussão super animada, a gente tem diversos efeitos sonoros na música e, é claro, esse baixo funk viciante, característico do funk, é claro, que traz um groove excepcional para a música que realmente é muito viciante. Além disso, os versos energéticos eles oferecem um bom contraste com o refrão melódico, dando justamente um destaque notável para a rap line e também para a vocal line. Cada verso ele é entregue com uma ampla confiança e personalidade, tanto que eu até falei ali das expressões do Harang que eram totalmente de confiança. Então os membros aqui eles realmente incorporaram essa imagem de uma presença mais calma em meio a uma tempestade caótica. Ou seja, no clipe, né, a gente pode ver essa narrativa de que tudo do lado de fora da escola estava congelando, os próprios membros estavam congelando, mas eles manteram a calma e com sua energia, a personalidade e confiança, eles fizeram as coisas voltarem ao normal. Aqui parece que foi todo o aprendizado dos três mini álbuns anteriores do grupo aqui, sabe? Ficou um resultado excepcional. Eu não mudaria nada nessa música, eu não tenho nada pra criticar, só tenho pontos bons a dizer, porque realmente foi uma junção muito interessante eles juntarem o dance pop com o funk e o hip hop, né. Eu até diria que, eles fizeram uma música que tá ali na área de conforto deles, porque eles já exploraram esses gêneros antes, mas o que eles fizeram aqui que foi de diferente foi justamente fazer essa junção desses 3 gêneros que antes eles exploravam individualmente, então ficou um resultado muito legal. E aí é isso que eu tô querendo dizer, é você desenvolver os gêneros que já foi nos apresentados pelo grupo, sabe, é eles continuarem submergindo por esses gêneros, porque o que tem de subgênero que justamente surgiu por causa dos gêneros, para eles explorarem, é muito grande, então eles têm muita coisa para explorar dentro de um gênero só, porque esse gênero criou vários outros subgêneros que criaram outros subgêneros, então música é um negócio de doido. Uh, 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 essa bateria. Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu. Pop rock aqui temos, né? E é claro, né? Tem sempre uma faixa no álbum do Tempest que eles entregam essa energia bastante brilhante e divertida, né? Parece, me aparenta que é Freak Show essa faixa que vai entregar isso. Uh, a estrutura dela, né? E as batidas por minuto, por ser uma música um pouco mais rápida, lembra um pouco Bad News. Uh,
Uh, olha isso, tô muito surpreso com essa faixa, hein? Primeira vez que eles exploram pop rock, eles já exploraram um eletro rock, agora pop rock é a primeira vez. Esse instrumental animado combina justamente com essa linha de melodia cativante que a música entrega. Uh! Olha isso, é super animada a música e alto astral. Cara, acabou muito rápido essa música. Eu tô completamente apaixonado por esse mini álbum. Tá muito bom, tá muito bom. Caramba. E eu digo que é uma música bastante brilhante e divertida porque o verso de abertura eh, mira nisso, sabe? O primeiro verso ali quando começou a música já transpassou que a música seria algo super divertido, sabe? Então é muito legal porque é justamente o retorno a essas raízes brincalhonas do grupo, sabe? E como eu tinha dito, esse instrumental animado combina muito com essa linha de melodia bastante cativante, o que faz da música um pop rock alegre e empolgante pra gente se escutar, né? Pra gente dançar. Então, bem legal. E ali na parte da rap line, a gente teve uma pitadinha de influência do trap ali na parte da rap line, o que é muito legal também porque lembra de Dragon. Então, são esses elementos, é uma junção de elementos, né, que o Tempest já explorou anteriormente. Então, isso é muito legal porque eles estão desenvolvendo isso melhor. Então, isso é bem legal. E, liricamente falando, a música passa uma mensagem legal sobre você transmitir um apoio para quem está cansado, né? Aqui eles falam para os ouvintes justamente queimarem esses sentimentos que os deixam cansados e festejar, sabe? Ou seja, eles estão tentando animar o ouvinte aqui na música. Então isso é muito legal porque justamente é uma música empolgante e cativante que justamente alegra o ouvinte. Então as líricas juntamente com o instrumental transpassam isso, então isso é muito legal. 시간이 너를 밀어내도 천천히 one two step 긴장할 필요 없어 절대 다시 너 one two three 에이. 넘어지는 일이 너무 많아 주저앉고 싶겠지만 Girl why don't you know Girl why don't you know They just never 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 관심도 없던 사람들이 내게 말해 정말 이기기 오늘 들을 필요도 없어 괜찮아 가던 대로 가면 돼 Yeah yeah Temos aqui uma balada pop mid-tempo, né? Bastante calorosa. Perfeita pra primavera. A produção do álbum tá muito boa. Esses vocais do Yuki, bastante agudos.
있어줘 힘들고 지쳐 그저 자꾸 위로가 필요할 때 너를 비춰줄게 I'ma shine for you anywhere 맘처럼 되는 일 하나 없을 땐 잠시 멈춰서서 돌아봐줄래 Baby you're not alone 너의 곁에서 난 everyday 머물러줄게 yeah. 언제든 내가 있어 girl I'll be there 늘 너의 곁에 네 곁에 언제나 머물러 있는 나 Liricamente falando, é a música mais rica que temos aqui no álbum, né? É uma letra bastante especial e muito bonita, né? Que fala justamente sobre se você precisar dar um passo para trás, não tem problema, sabe? Sobre você ir devagar e justamente você não ligar para as pessoas e você não ligar para o que as pessoas falam de você, não é mesmo? É você e os membros é uma música pro Fandom, né, provavelmente. E o Fandom aqui também, o Fandom e os integrantes falam que estarão com essa garota aqui, não é mesmo? Aqui eles citam garota, né? Então, aqui eles estão dando conforto pra essa garota que tá um pouco insegura, tá um pouco triste, tá um pouco perdida. E aqui, justamente, eles falam palavras de conforto pra ela se sentir bem e que tá tudo bem você se sentir perdido também. É o que eu falo, né? O bom de estar perdido é que qualquer caminho serve, né? Então, eles estão confortando a pessoa aqui nessa música e que eles sempre estarão lá por ela. Muito bonito. 기다려왔던 너 Tell me what you're waiting for 숨이 가쁜 순간은 전부 우리 위한 거야 So never forever I wanna believe 맘처럼 되는 일 하나 없을 때 잠시 멈춰서서 돌아봐줄래 Baby you're not alone 너의 곁에서 난 everyday 머물러 Eles estarão lá todos os dias. E eles sempre estarão lá. A faixa é bastante simples, na real. Musicalmente falando, é bastante simples, né? A gente tem essa guitarra e esse piano que se destacam no instrumental, mas a melodia descontraída que justamente permite que a gente consiga perceber os nuances vocais nas vozes do membro, na voz dos membros, né? E percebendo isso, a gente pode perceber que eles têm cores únicas e interessantes nos seus vocais. Então, é justamente uma boa oportunidade para a gente prestar atenção em seus vocais e ver como eles soam agradáveis juntos, com algumas harmonias leves. Então, isso é muito interessante. Tecnicamente falando, eu gosto muito do primeiro mini álbum do grupo, né? O It's Me, It's We. Porque é um álbum que, além de ter apresentado o Tempest para o mundo, é um disco em que todas as produções estão muito bem fechadinhas e muito bem coesas, então é um álbum muito bom. Só que The Calm Before the Storm conseguiu tecnicamente superar o It's Me, It's We. Eu acho que, na verdade, esse mini álbum agora é fruto dos 3 mini álbuns anteriores, né? Ou seja, todas as experiências que o grupo passou ali resultou no The Calm Before the Storm, né? Eles estão sabendo desenvolver a sua musicalidade, o que, particularmente para mim, eu fico bastante orgulhoso, porque The Calm Before the Storm, ele não mostra apenas as cores únicas do grupo, mas também tem como objetivo provar o valor do grupo, provar que eles merecem sim o seu espaço dentro do cenário musical, né? E aqui eles comparam justamente preocupações e ansiedades a uma forte tempestade, mas justamente em vez deles desistirem e justamente serem varrido por essa tempestade, os membros do Tempest, eles se provam bastante perseverantes e eles até tiram onda disso, eles até se divertem dentro dessa tempestade. Então, no seu quarto mini álbum,
O grupo ele continua justamente desenvolvendo sua identidade sonora, explorando diferentes estilos e subgêneros na música eletrônica, do rock, do punk e do funk. Então eu tô bastante orgulhoso aqui, eu gostei de todas as músicas. Não teve nenhuma música que eu fiquei um pouco incomodado ouvindo tecnicamente falando, né? E nesse vídeo eu não darei nenhum destaque para nenhuma música porque todas são muito boas e estão muito bem coesas e produzidas, sabe? É um álbum pra ser escutado do começo ao fim sem pular nenhuma faixa. Eu tô muito orgulhoso. E saiu esse resultado. Tô muito, mas muito feliz e orgulhoso. Foi um grupo que eu acompanhei desde o pré-debut. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Quando eu tiver que falar que eu não gostei de algo, é claro que eu vou falar, né? Porque eu sou um analista musical, então eu não tô aqui pra simplesmente só porque eu gosto de um grupo, eu não falar as verdades, sabe. Então eu tô bem orgulhoso, desse álbum, ficou muito legal. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O que que vocês acharam de The Calm Before the Storm? Qual é a sua faixa favorita? Deixa aqui nos comentários. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado e falou!